E quais são os grandes males da nossa sociedade? Até o século XX, as culturas tradicionais acreditavam que a autoestima elevada demais era a causa de todos os males. Porém, a sociedade ocidental hoje desenvolveu um consenso na área secular que traz um pensamento oposto ao do passado. A crença hoje é que as pessoas agem mal por falta de autoestima ou por ter uma valorização baixa de si mesmas. Por exemplo, pessoas que usam drogas ou cometem crimes ou agressores, todos esses problemas estão arraigados na nossa psique e a falta de autoestima. E esse tipo de pensamento é muito sedutor e atrai muitos adeptos em nossa sociedade, pois não é necessário nós realizarmos nenhum julgamento moral sobre as nossas atitudes erradas, não é verdade? Mas a forma de ajudar essas pessoas é animando-as, ajudando-as apenas a se desenvolver. Porém, será que é esse tipo de tratamento não só ressalta mais ainda o problema que está no coração do homem, que é o ego? E nesse vídeo nós vamos discutir exatamente isso à luz da Palavra de Deus com um excelente livro. Então, vem comigo, seja bem-vindo! Meu nome é Gabriel e vocês estão no canal da Plenitude Distribuidora. E nessa review nós vamos falar exatamente desse livro, Ego Transformado, escrito por Timothy Keller. Nós temos na versão capa flexível, ó, ele é bem fininho. Também nós temos aqui na versão capa dura. E nessa review, nós vamos discutir brevemente esse assunto sobre o ego. E o primeiro argumento que Tim Keller ressalta nesse livreto, que ele é muito desafiador, é que as escrituras, elas têm uma resposta, meus irmãos, que é muito diferente do pensamento da nossa cultura moderna. Os problemas dos males da sociedade não está arraigado em uma autoestima elevada ou também baixa, mas sim no problema do ego, soberba e orgulho. E para isso, Keller nos leva primeiramente ao texto das Sagradas Escrituras. Então, vamos ler rapidamente. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça, ou em outras traduções tem orgulho, a favor de um em detrimento de outro. E para a brevidade desse review, vamos nos concentrar apenas nessa palavra-chave que se encontra nesse texto, que é ensoberbeça, ou em outras traduções nós temos também a palavra orgulho. A palavra em grego traduzida é psio, mais ou menos essa pronúncia, que traz um significado de inchar, super inflado ou algo além do tamanho normal. Mas, meus irmãos, a imagem mais próxima que conseguimos pensar é de uma bexiga que está além do seu tamanho normal e que está prestes a explodir após receber uma enorme quantidade de ar. Ou seja, essa é a condição do ego humano. E Keller resume o ego humano em 4 etapas. Ele é vazio, dolorido, atarefado e frágil. E vamos analisar cada ponto mencionado por Keller nesse livro. Como vimos, o sentido original da palavra, do orgulho ou soberba, é algo super inflado, além do normal. Ou seja, o ego, meus queridos irmãos, ele é vazio. É vazio. Por que ele é vazio? Porque o homem procura se autoestimar e ser algo além do que é normal. Ou em termos práticos, o homem ele procura a sua felicidade, propósito, senso de valor, sabe no quê? Nele mesmo. E o homem foi feito para glorificar a Deus e ter prazer nele por toda a eternidade. E esse é o propósito primário do homem. E os cristãos entenderam isso ao longo da história da igreja. Toda vez que o homem procura se satisfazer em algo além de Deus, ele só encontra vazios. E nessa parte Keller, ele traz uma reflexão de Søren Kierkegaard. Acho que é assim que pronuncia, mas vamos ler essa citação comigo. Orgulho espiritual é a ilusão de que temos competência sem Deus para conduzir a vida, desenvolver nosso próprio senso de valor pessoal
e descobrir um propósito grande o bastante para dar sentido à vida. C.S. Lewis também chegou a afirmar em seu livro Cristianismo Puro e Simples essa frase: que se encontre em mim desejos que nada nesse mundo podem satisfazer. A única explicação lógica é que fui feito para outro mundo. Essa é uma excelente reflexão, não é verdade? Nós fomos feitos para Deus e por Deus. Então nossa alegria, prazer, satisfação só será encontrada em Deus e não em nós mesmos, meus irmãos. E o segundo ponto mencionado nesse livro é esse: o ego humano, ele é dolorido, o orgulho é inflado, além do normal, estando prestes a explodir. É uma imagem muito chocante daquela bexiga, não é verdade? E nesse ponto Keller, ele escreve essas palavras: é comum reclamarmos que alguém feriu os nossos sentimentos, mas os sentimentos, eles não podem ser feridos. É o ego que se sente machucado, aquele ego no nosso coração, o nosso eu, a nossa identidade. Os sentimentos, eles continuam ótimos. É o nosso ego que está doendo. E se não tivermos uma visão correta do nosso propósito nessa vida, sempre o ego vai nos perseguir. Vamos nos sentir inferiores em detrimento de outras pessoas. O nosso ego vai ser ferido por não achar que eu sou melhor que aquela pessoa ou outra pessoa, pois a percepção que eu tenho de mim, ela está correta. O ego sempre vive chamando a atenção para nós mesmos. É um pecado. Ele é ardio, é sutil, meus irmãos. E o terceiro ponto que o ego ele é atarefado. O ego ele precisa ser preenchido, ele precisa inflar, ser algo além do normal, conforme o significado da palavra original que vimos no início dessa review. E esse ego é especialista em duas coisas, meus irmãos: comparação e vanglória. Paulo em Coríntios ele escreve: então vocês não se encherão de orgulho em favor de um contra outro. E na tentativa de preencher o vazio, o ego ele vive se comparando com outras pessoas, é muito ardiloso. Na igreja de Corinto, por exemplo, muitos cristãos eles estavam se orgulhando em sua própria sabedoria carnal, em detrimento, meus irmãos, da simplicidade da mensagem do Evangelho. Paulo ele chega a mencionar que a mensagem do Evangelho não é sabedoria aos olhos do mundo, mas é o poder de Deus para a salvação, conforme ele menciona em Romanos também, e sabedoria para salvar aqueles que estão perecendo. Paulo recorda à igreja de Corinto que não foram muitos chamados, muitos sábios, nem os poderosos, nobres de nascimento, mas Deus escolhe as coisas fracas e detestáveis desse mundo. Não existe motivo de jactância, soberba no nosso coração, mas sim da graça de Deus. E por último, o ego é frágil. Como vimos, uma pessoa superinflada corre o risco iminente de estourar, assim como uma bexiga. O medo de ser medíocre, o medo de não ser aquela pessoa notada, que tem os holofotes, famosa, importante, tudo isso nos norteia como tentações que nós devemos combater para o ego, meus irmãos, não estourar nos nossos corações assim como uma bexiga. Mas como nós podemos combater esse ego, esse orgulho, soberba? Nós precisamos ter uma visão transformada de nós mesmos, desse ego que nos infla, e para isso precisamos ir para a palavra de Deus. Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 4, essas palavras. Leia comigo. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. E para o apóstolo Paulo, pouco importava se ele era julgado pela igreja de Corinto, por seus opositores ou por algum tribunal humano. O apóstolo Paulo reconhecia que ele não precisava do veredito humano para que ele se sinta alguém,
tem algum propósito ou algum reconhecimento, meus irmãos. Até parece que o apóstolo Paulo está expressando algo parecido com o pensamento da nossa sociedade moderna, não é verdade? Que a única forma de nós lidarmos com a nossa baixa autoestima é tendo uma autoestima elevada, ou seja, tendo uma própria avaliação boa de si mesmo. Mas será, meus irmãos, que é isso que o apóstolo Paulo está fazendo? Será que é isso? De maneira nenhuma. Com toda certeza, o apóstolo Paulo ele sabia quem realmente ele era. Meus irmãos, um homem treinado aos pés de Gamaliel, um dos rabinos mais influentes da sua época, zeloso pela lei, e agora foi comissionado por Cristo a ser o apóstolo da igreja, meus irmãos. Baita currículo desse homem. E nos tempos modernos, sem sombra de dúvidas, os historiadores reconhecem que o apóstolo Paulo é dos 7 homens mais influentes da história humana, o maior missionário da igreja cristã. Porém, quais eram as palavras do apóstolo Paulo mediante a tudo isso? Soberba, ego. Meus irmãos, não. Era humildade. Ele escreveu para Timóteo essas palavras: eu sou o principal dos pecadores. Pessoas autoconfiantes e cheias de si mesmas não afirmam tais coisas. Essa é a essência daquilo que Cristo afirmou, meus irmãos. Bem-aventurado os humildes de espírito. Humildade de espírito é esvaziar de si mesmo. E eu já gravei um review aqui no canal sobre o Sermão do Monte. E caso você não tenha assistido, esse review fala exatamente sobre isso, sobre humildade de espírito. O link ele aparece aqui em cima dos cards e também eu vou colocar aqui na descrição para que vocês possam também conferir essa review. E voltando agora sobre a nossa review, Keller comenta isso. A essência da humildade resultante do Evangelho não é pensar em mim mesmo, meus irmãos, como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos também. É pensar, sabe no quê? Em menos de mim. A humildade do Evangelho, ela mata a necessidade que tenho de pensar em mim mesmo. Paulo não se importava com a opinião dos coríntios acerca dele, mas o segredo, meus irmãos, não é somente esse de não se importar. Ele não se importava com a sua própria opinião acerca dele mesmo e de quem ele era, o que ele foi. A pessoa que se esquece de si mesma não se sente ferida, não fica mal quando criticada, e a crítica não acaba com ela, não tira o seu sono, não a incomoda. Por quê, meus irmãos? Porque pessoas que se sentem tristes com a crítica valorizam demais o que os outros pensam, valorizam demais a opinião alheia. E o segredo, sabe qual que é? É não pensar mais ou menos de si mesmo, mas não pensar em si mesmo. Como Paulo chegou a esse nível, meus irmãos? O Evangelho, quando alcançou seu coração, mudou sua mentalidade. Quando Paulo foi confrontado por Cristo, o Evangelho foi exposto para ele. Ele percebeu que a salvação não é conquistada pelo esforço humano ou pelas obras, mas sim pela fé. O justo viverá pela fé. O Evangelho revela a justiça de Deus, conforme ele escreve em Romanos. E como nós podemos ser justos diante de um Deus que é 3 vezes santo? Esse é o grande dilema da fé cristã, e é através da justiça da outra pessoa, é através das obras do nosso Senhor Jesus Cristo que podemos estar diante do trono de Deus. Todas as religiões do mundo, sem exceção, buscam a salvação mediante as obras de caridade, atos morais, ou seja, a famosa salvação mediante as obras. Mas no cristianismo nós somos aceitos por Deus não por causa de nós, mas por causa dele, de Cristo. E Keller faz esse maravilhoso comentário em seu livro. Vou até abrir aqui com vocês, deixei até separado. Como Deus me ama e me aceita, não preciso fazer as coisas para melhorar o meu currículo. Não tenho de fazer as coisas para parecer bom. Faço-as pela alegria de realizá-las. Ajudo as pessoas porque quero de fato ajudá-las. Não para me sentir bem, não para preencher o vazio. E através da reflexão desse pequeno livreto, meus irmãos, olha, ele é muito fininho, mas desafiador do início ao fim.
Eu cheguei à conclusão que, se olharmos para dentro de nós mesmos, o ego nos aprisiona em ciclos e ciclos de comparação, vanglória e fragilidade. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele nos oferece algo revolucionário, meus irmãos, aquela liberdade de não viver para nós mesmos. Em Cristo, nós não precisamos de holofotes, sermos reconhecidos pelas pessoas, pela sociedade, nem somos esmagados pela rejeição. Sua obra na cruz nos reconciliou com Deus, nos deu uma nova identidade, meus irmãos, filhos de Deus, uma identidade completa, onde aquele vazio do ego, ele é preenchido pela alegria e pela paz de pertencermos ao nosso Senhor. Assim a nossa vida, ela ganha um propósito eterno, que é glorificar a Deus, experimentar sua alegria para sempre e para sempre. Meus irmãos, após essa review, acredito que vocês ficaram muito interessados nessa obra, não é verdade? Apesar de Timothy Keller já ter falecido, ele foi um homem que influenciou muito a minha caminhada cristã. E meus queridos irmãos, o intuito de compartilhar esses insights do livro, citações com vocês, não é apenas comercial, é importante frisarmos isso, mas sim estamos divulgando uma boa literatura cristã para a sua edificação espiritual. Esse material tem me abençoado ricamente e eu acredito que vai abençoar ricamente vocês também. E caso você está chegando agora no canal da Plenitude, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo no canal. E a Plenitude Distribuidora é uma empresa missionária, meus irmãos, comprometida com o Evangelho de Jesus Cristo. Aqui você encontra devocionais edificantes no nosso canal, além do nosso podcast. E o nosso objetivo é proporcionar conteúdo que edifique a sua vida espiritual, meus irmãos, e aproxime você de um relacionamento mais profundo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo dito isso, até a próxima review. Que Deus abençoe todos vocês.